Eu sou Custódia Maria Pires Penetra, Custódia Maria Pires Lagarde Penetra, porque é o Penetra que é do meu marido. Eu nasci em Viana do Alentejo, a 5 de dezembro de 1952, e já não tive cá 7 anos. Depois vim para Viana, para os montes, que eu não gosto nada, mas o meu marido quis ir para o pé do pai, foi para os montes guardar gado, que é para isso, como disse daquela vez, que as ovelhas não queriam nada comigo. Corri, com o meu pai, coitado, com um burro. Como eu contei a história, isto é, ele com o burro e então a gente andávamos, faz conta, como aos ciganos. Olha, o meu pai foi roubar a boleta, para vender e para arranjar dinheiro para dar comer aos filhos. Mas naquela altura não se podia roubar a boleta. Agora deixam-se estragar tudo e não querem saber de nada. E o meu pai foi preso, foi para a cadeia. Depois lá na cadeia aprendeu a fazer isto e quando saiu, habituou-se a isto, trabalhar e ia fazer a azeitona, mas também não era muito, ia para a ceifa também, mas às vezes deixava a gente, ele a dormir, estava já com os copos, e a gente tomava desde a empreitada, ele vá lá ceifar, ele deitado à cesta, a dormir a cesta, e a gente tínhamos que ir para o calor. Porque desde que ele começou a fazer isto, o meu pai depois encostou-se um bocado para o campo, não, fazia em casa estas tranças. Depois nós, quando eu comecei a trabalhar, que ia fazer 11 anos, que ainda tinha aos 11, tínhamos que vir lá, cozer isto e limpar aqui alguns bocadinhos, ficasse do boinho, e tinha que estar outro ao pé do meu pai com uma machinha de boinho na mão a dar um boinho, um por um, para ele meter lá na trança para aquilo continuar. E era até 2 e 3 da manhã, de joelhos, assim, esta mão não estica mais os dedos, estas faço e esta já estão encolhidas. Então, isso, o boinho, no verão é que aparece o boinho na ribeira, começa a crescer e na parte do inverno, aquilo depois está cheio de água, começando a ribeira a despejar, e depois começa a nascer o boinho, e a ata boa, e depois no verão é que se tem que cortar. Como a foice, lá tem que ser ceifado como a ceifa, a gente anda na ceifa, tem que se ceifar o boinho, deixa-se lá uns dias a secar, para não vir mesmo verde, e temos que os trazer, e depois quando é para ser preparado para fazer isto, tem que ser molhado. Isto dá muita volta. Pois é, meu pai fazia as tranças, e a gente era a ir cozer, e tínhamos a cozer, tinha que estar uma irmã dos meus, ou que fosse eu ao pé do meu pai, com uma machinha de boinho na mão, e depois tirar um por um, e dar ao meu pai para meter, e tinha que ser assim. Eu cá como não, gosto disto, mas me zanca. Sim, a minha mãe depois ia para a Vila Nova vender, e ia para Alvito, íamos a pé com aquelas grandes sofilhadas de tapetes e coisas. Tinha que ser, era mais, não era carpetes, que depois a gente não coisa. Agora, isto, a minha mãe vendia, ainda tinha de bater às portas. Então, vai mais, então não quero um esteirão hoje, não quero isso, não quero... olha, mas isso é um bocadinho caro, que já nem lembro quanto é que era. Mas andávamos a vender, e eu é que não vendi nenhum. A minha mãe dizia, bate lá à porta, leva. Eu não, e eu gostava de ir com ela, mas batia à porta, a mulher não está em casa. Isto era um esteirão que se vende, sabia dizer, era um esteirão. Agora é um tapete. Mas a gente era esteirões, era isso que se vende. E a minha mãe depois ia vender às portas das pessoas, que era um esteirão, tanto que depois começava, olha, se tiver aí um bocadinho de pão, um bocadinho de linguiça ou isso, eu faço menos 5 tostões. E depois veio um bocado de espandura e aquela tudo de linguiça, estou assim cozida. E a gente, como o comer não era nada, mamávamos tudo e ficámos bem de saúde. Pois o meu pai fazia aquelas carpetes grandes, retangulares e quadradas, e depois a casa onde a gente ia, porque tinha que ser no chão de terra, não tínhamos campo para isso. E o meu pai ia à creche, pedir à irmã, como aquilo era terra, se deixavam lá ir fazer aquelas carpetes, e com os pregos, que aquilo depois era grande. O meu pai pregava tudo aqueles cantinhos, ficava assim, que era para a gente depois cozer, e para aquilo depois pregava tudo com os pregos, a gente depois chegava, íamos para lá de dia, quando era de dia, para lá punhamos joelhos, com aquela, não tinha agulha, uma agulha assim grande, com atilho, cozíamos aquilo tudo à volta.
E quando andámos também a trabalhar, ele ficava todo o dia em casa e fazia, pois a gente quando chegava do trabalho tinha que limpar a trança, ficava com bocadinhos de boinho, que ficava aquelas palhinhas para a gente cortar para não ficar, e era vá das balhares e fazer, cozer os teirões, que ele falava em teirões, vá da gente ir cozê-los, até às 2 e 3 da manhã, e no outro dia trabalho. Mas até de Cascais, vinham buscar carpetes daquelas. Por isso, se fosse hoje, meu pai já tinha 95 anos, se cá tivesse, isto era uma grande coisa. Agora é que já. E eu nunca aprendi como não quis. E a minha mãe amanhava cadeiras também, fundos nas cadeiras de boinho, íamos à Ribeira também ao boinho, íamos a Alvito, a Vila Nova, outras vezes vinhamos na caminhonete, outras vinhamos a pé com os molhos de boinho à cabeça e vinha a gente. Isto tem que ser depois de seco, tinha que ser regado com água, para estar mole e depois meu pai meter os boinhos para fazer a trança, que eram 5 pernas, e as outras eram de 7, as carpetes, eram de 7 pernas, e este é que só de 3. Uma vez disse-me assim, olha Custódia, aqui na vila, vai lá vender uns teirões aí, coisa. Eu, para bater às portas das pessoas e a perguntar se queriam, não era capaz. Uma vez fui, depois ali ao pé agora onde é o centro de saúde, que era no outro velho, havia uns rapazes, eu era gaiato, uns rapazes, pusemos na brincadeira aqui os tapetes ou os teirões, metíamos ali armados à parede e fui brincar com os rapazes e as raparigas. Era mais a rapariga que as raparigas com raparigas e os rapazes com rapazes de antes. Quando cheguei a casa, na venda, as mulheres nem quiseram ter, não batia a porta nenhuma. É o que tinha vergonha, sinceramente. Tinha mesmo vergonha de andar nisto. E o meu pai, por causa de ser preso, habituou-se a isto, pronto. Mas hoje, cá tivesse, isto tinha muito valor. E cá, então, se for a dizer que tivesse aprendido, ia ali à Ribeira, apanhava boinho. Cá também uma espécie que é da taboa, que é quase a imitar o boinho, mas é um bocadinho mais rija. Ia ali apanhar uma machinha e fazia para a minha casa. Mas eu fiquei farta. Não. E só que não o posso é lavar, porque isto já eu cozi com um fio à volta em certos sítios. Aqui o meio até está cozido quando foi feito. Agora há aqui certas coisas que já pus um bocadinho de fio de nylon, porque não tinha atilho, para ele não se desmanchar, que depois começa a apodrecer, começa a desmanchar. Mas também tenho-me servido pouco, tenho um latido de estimação. Por isso é que ele está assim. Porque faz-me lembrar o que o meu pai fazia, o que a gente passou para aprendermos a fazer isto. O meu irmão Manela, acho que sabe fazer. Eu não comecei embirrei mais isto por causa do trabalho que andava no campo e chegava à noite tinha que fazer ali 3 ou 4 horas ali dobrada a cozer. Aí é que embirrei isto. Mas a fazer não é que eu nunca aprendi. Só a cozer, ainda lavar de joelhos, ainda agora a fazer a trança não. Só que havia uns que o meu pai fazia, que eram assim também, mas depois fazia uma trancinha muito fininha, que a gente depois pregava assim, ficava com os biquinhos todos à volta. Aquilo até ficava engraçado, mas eu é que não achava muita graça. Até falo a verdade, então, que é mesmo assim. No tempo dos grãos, a gente tínhamos que ir de noite para cortarmos o grão, ceifar o grão à luz do trator. E cá está. Como ela gostava de balhos, era chegar a casa, tirar aquela roupa que era quase igual à do trabalho e irmos embora. E o meu pai era o homem de ir comigo aos balhos. E foi o que me ensinou a dançar. Mas disse que gostava de estar a ver começar e ver acabar. E depois o meu pai disse, mas depois tens que ir logo trabalhar, olha que tens que te levantar às 5. Eu chegava de um lado, tirava aquela e metia a outra e lá ia. Para a estrada dos Borruchos afora, lá íamos a gente a pé, que agora já é a cavalo. Mas eu também gostava do trabalho do campo, porque a gente, no outro tempo, quando ia começar um trabalho, éramos russas, não podíamos estar as russas todas juntas, tínhamos de estar no meio, estava uma russa, estava uma mulher já que sabia fazer o trabalho. Pois era assim que não podia, quando a gente começava às vezes a conversar, ouvir alguma conversa delas, e a gente começava a querer conversar, mandavam logo calar a gente.